Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma aula de arquivologia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre preservação, conservação e restauração de documentos. Antes de iniciar a nossa aula, obviamente, sempre peço para vocês me seguirem lá no Instagram, @prof.serena Alves, mas mais importante do que isso, eu preciso te contar um pouquinho sobre esse conteúdo e o modo como ele vem sendo cobrado em prova com o passar do tempo, tá bom? Vejam bem, quando a gente tinha documentos convencionais, pessoal, era comum a gente se preocupar muito com a preservação desses documentos convencionais, certo? Por quê? Porque a gente tem a influência de fatores ambientais, a gente tem a influência de fatores biológicos, a gente tem a influência de fatores químicos, a gente tem influência de fatores físicos que, quando a gente pensa num documento que tem um suporte convencional, o que acontece? Esses documentos eles podem sofrer degradação por esses fatores. Então, havia uma preocupação muito grande em eu vou proteger esse suporte, porque se eu não proteger o suporte da informação, suporte, para quem não sabe, é o material no qual as informações estão registradas, tá bom? Então, eu vou proteger esse suporte da informação. Por que eu preciso fazer essa proteção? Porque se eu não proteger esse suporte, a informação, o suporte vai se degradar, a informação vai se perder e aí já era. Então havia uma preocupação muito grande porque os documentos eram produzidos essencialmente em suportes convencionais, né? A gente produzia em suporte papel, a gente produzia em vários formatos, por exemplo, fitas cassete, CDs, DVDs, pendrives. Então a gente precisava proteger aquela documentação. E isso, quando a gente pensa em concurso público, foi realmente algo que as bancas cobravam muito. Por quê? É algo que, por senso comum, é algo importante proteger o suporte da documentação. Vocês entendem? E aí, tá, beleza. Aí, vamos dar um salto agora para o ano de 2024. Hoje, a gente está produzindo documentos, a gente está tramitando documentos, a gente está utilizando documentos, arquivando documentos em meio digital. Então, essa preocupação que a gente tinha de, eu preciso ter ações de restauração de documentos, eu preciso ter ações de conservação, de preservação de documentos, ela meio que se perde. Ela se perde por quê? Porque ela se torna obsoleta, ela se torna desnecessária. Professora, então eu não preciso estudar preservação, conservação e restauração de documentos para poder fazer prova de concurso público? Não é isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que a gente tem um novo paradigma sobre esse conteúdo sendo cobrado e que você tem que ficar atento para isso. Por quê? Porque esse conteúdo aqui que a gente vai estudar agora, ele não cai mais tanto em prova. Por quê? Não é o foco da banca. Não é o foco da banca trabalhar conservação, preservação e restauração, porque hoje a nossa produção de documentos, ela ocorre essencialmente a partir de um meio tecnológico, entendem? Então, o foco muda porque o suporte documental mudou. As nossas formas de produções também mudaram, as nossas formas de gestão documental mudaram, tá bom? Professora, então eu não devo estudar esse assunto? A gente vai estudar porque pode ser que caia uma questão ou outra sobre isso para você. Então, eu vou te passar de uma forma geral o que é essa tal conservação, o que é essa tal preservação e restauração de documentos, só que, vejam bem, pessoal, não, se vocês tiverem, vamos pensar que vocês estão listando, então, os conteúdos que vocês precisam estudar para a sua prova, tá bom? Vamos pensar que é isso que está acontecendo. Se for isso, desculpem que meu cachorro está latindo ao fundo, mas se você tiver que elencar e você tiver que escolher o que você vai estudar primeiro, o que você vai estudar depois, não deem muita atenção para esse conteúdo, porque historicamente falando, em termos de cobrança de concursos públicos, pessoal, esse assunto realmente é pouco cobrado hoje. Mas isso não quer dizer que você pode se dar ao direito de ir fazer a sua prova sem conhecer um assunto que está disposto lá no seu edital, tá bom? Principalmente se você for fazer um concurso de bancas menos conhecidas. Essas bancas menos conhecidas, elas estão tão obsoletas quanto a aplicação de técnicas de preservação, de conservação e de restauração de documentos. Então, pode ser que elas cobrem uma ou outra questãozinha ali sobre esse assunto. Mas fiquem atentos, porque não deve ser o foco de vocês, tá bom?
Bom, beleza, já disse o que eu tinha para dizer, já te dei essa introdução, né? Eu acho que eu já te acalmei aí. Eu espero que a gente inicie essa aula agora com bastante tranquilidade. Então, já que você sabe que não é um tema que você precisa dar colocar tanta emoção, assim, colocar tanto tempo, colocar tanta energia, mas nós vamos estudar porque, né, o seguro morreu de cego. Vamos lá, então, para o nosso panorama da aula. Em relação ao panorama da nossa aula, o que vamos ver aqui? Vamos precisar estudar todos os conceitos de conservação, o conceito de preservação, o conceito de restauração, tá? Não tem como fugir disso, porque você entendendo a conceituação, a gente vai conseguir aplicar essas três técnicas, essas três iniciativas nos fatores de degradação que vamos estudar, que são os fatores ambientais, os fatores biológicos, todas as intervenções inadequadas que a gente faz nos documentos, os manuseios que também são inadequados. Então, nesse sentido aí, fiquem firmes. A gente vai precisar partir do conceito para poder entender tudo que envolve aí a conservação, a preservação e a restauração de documentos. Então tá. Vamos partir então para esses conceitos. Professora, o que é essa tal preservação? O que é essa tal conservação e o que é essa tal restauração? Primeiro, se vocês quiserem ter acesso, pessoal, ao Anual de Conservação Preventiva de Documentos, é só colocar aí no Google, que é uma excelente referência, tá bom? Mas eu acho que o que está aqui vai ser suficiente para vocês conseguirem fazer as questões com tranquilidade. Então, olha só. Preservação é um conjunto de medidas e estratégias de ordem administrativa. Olha o que eu vou colocar aqui para você. É um conjunto de medidas e estratégias de ordem administrativa, política e operacional que contribuem direta ou indiretamente para a preservação da integridade dos materiais. Então, pessoal, uma ação de preservação no âmbito da minha instituição é quando, por exemplo, eu estabeleço uma política de preservação. O que tem nessa política de preservação? Olha, os documentos da minha instituição, eles são produzidos assim, eles são preservados assim, eles têm essas e essas características, a limpeza é feita dessa e dessa forma. Então, quando a gente pensa numa política de preservação, a gente tá pensando com certeza em uma ação de preservação de documentos, tá bom? Que é um conjunto, todos os conjuntos de normas, tudo que eu crio, toda a regulamentação, tudo que vai estar ali me ensinando como é que funciona o processo de documentos dentro da minha instituição, tá bom? De forma que eu esteja protegendo esses documentos de qualquer intervenção, de qualquer coisa que ocasione, então, a perda informacional. Beleza? Maravilha, professora. Então, já entendemos o que é preservação, vamos agora para o conceito de conservação. Conservação é um conjunto de ações que vão estabilizar, pessoal, vai estabilizar os documentos. O dano ainda não aconteceu, mas o dano, ele tá ali, ó, em andamento. Então, eu tenho ações de conservação que vão falar, opa, isso aqui, ó, vamos acalmar isso aqui. Para quê? Para que o documento não chegue a ser deteriorado. Então, são ações de conservação. Então, é um conjunto de ações estabilizadoras que visam desacelerar o processo de degradação de documentos ou objetos por meio do controle ambiental e de tratamentos específicos. Quais ações de conservação? A higienização dos documentos, o reparo, o acondicionamento desses documentos. Então, pense na conservação, pessoal, como uma ação que você vai fazer uma manutenção desses documentos, para que ele não venha a ser deteriorado e respeitando sempre a política de preservação de documentos da instituição, ok? Restauração, por sua vez, vai ser um conjunto de medidas que vão objetivar a estabilização ou a reversão de danos físicos ou químicos adquiridos pelo documento ao longo do tempo. Então, pessoal, aqui eu estabilizo e aqui eu reverto os danos físicos ou químicos que que foram, né, atribuídos a esse documento ao longo, né, do tempo e ao longo do uso desses documentos também. Mas reparem, todas essas ações de restauração não pode afetar a integridade do documento e nem pode afetar o caráter histórico do documento. Vou ver uma aguinha aqui para que a gente possa continuar. O que eu preciso falar para você sobre restauração e que eu acho que é o que mais ajuda a diferenciar as três vertentes aí dessa proteção, né, desse núcleo, dessa atmosfera de proteção de documentos. A restauração, ela acontece quando o documento, a gente vai aplicar ações de restauração quando o documento já foi deteriorado.
Então, quando eu penso em restauração, eu vou aplicar uma técnica para fazer com que esse documento ele volte a ser o mais perto possível do que ele era originalmente antes dele ser deteriorado. Vocês entendem? Então, assim, vocês vão pensar na preservação como as normas que vão me ajudar a fazer com que esse documento nem tenha que ser restaurado. A conservação vai me ajudar a fazer a manutenção desse documento para que não chegue ao ponto de eu ter que aplicar uma técnica de restauração nesses documentos. Entendem? Pensem assim: preservação, normas, conservação, manutenção, restauração, já era, o dano ocorreu. Eu vou fazer com que esse documento volte a ser o mais perto possível, né, do seu estado original. Entenderam? Maravilha, pessoal. Então, vou só colocar isso aqui para vocês, para que a gente não perca essas palavras-chave, porque são essas palavras-chave que nos ajudam na hora da prova a lembrar o que é o quê, que afinal são muitas informações, né? Então, preservação, pessoal. Sempre que você pensar em preservação, sempre que você olhar para o termo preservação, que cair na prova o termo preservação, você vai pensar no seguinte: você vai pensar em normas, em normativos. Vamos pensar em normativos. Sempre que você pensar em conservação, você vai lembrar da palavra manutenção. Manutenção. E sempre que você lembrar da palavra restauração, você vai lembrar que o dano já foi realizado, beleza? Coloquei aqui para vocês, maravilha. Então, partimos dos conceitos aqui e nós vamos para estudar os primeiros fatores, pessoal, que são fatores ambientais. Depois, aqui, de acordo com o nosso cronograma, nós vamos estudar os agentes biológicos, né, os fatores biológicos, as intervenções inadequadas e o manuseio. Pensando aqui nos nossos fatores ambientais, dois pontos que influenciam demais, né, no estado físico dos documentos são os fatores de degradação. Quando a gente pensa em fator ambiental, a gente tem que lembrar muito bem da temperatura e a gente tem que lembrar muito bem da umidade. Por quê? Esses dois fatores, se oscilam demais, vão comprometer a estrutura do documento. Então, vamos pensar aqui na temperatura e na umidade relativa especificamente, ok? Quando eu penso na temperatura, pessoal, eu preciso lembrar que esses materiais, eles são higroscópicos, né? Os papéis e tal. Por quê? Porque eles absorvem e eles liberam umidade muito facilmente. Então, como eles são higroscópicos, o que acontece? A estrutura do documento ela vai expandir e ela vai diminuir. Expandir, diminuir, expandir e diminuir. Com o passar do tempo, realmente a gente perde a estrutura do documento, porque ele fica tão enfraquecido que a gente não consegue manter a estrutura dele, beleza? Então, o calor vai acelerar a deterioração. E a umidade também descontrolada vai acelerar a deterioração. Quando a gente pensa em umidade, pessoal, a gente precisa pensar que a umidade descontrolada, ela vai promover, então, reações químicas que vão desencadear na deterioração dos documentos, tá bom? E quando a gente pensa em calor, a gente pode pensar que ele vai acelerar essa deterioração, certo? Se tem micro-organismo ali, ele vai se desenvolver mais rápido. E quando a gente olha para a umidade, a mesma coisa. Vai promover reação química ali que vai acelerar a deterioração dos documentos, tá bom? O que acontece, professora, quando a gente tem uma umidade e quando a gente tem uma temperatura alta? O que acontece? Eu vou ter fungos nos documentos. E o que acontece se eu tenho uma umidade e uma temperatura baixa? Aí eu vou distorcer a estrutura do documento, aí eu vou ressecar a estrutura do documento. Mas você vai me falar, ué, professora, mas como assim? Eu não posso ter a temperatura alta. Eu não posso ter a temperatura baixa. Como que você quer, então, que eu mantenha um ambiente, né, que seja razoável aí para eu conservar esses documentos? A gente precisa manter uma temperatura ideal, que eu vou falar aqui para vocês, e principalmente, pessoal, sem oscilações. Então, não tem nada daquela ideia, deixa eu pegar aqui o carregador, não tem nada daquela ideia, pessoal, de
a sair no fim de semana e desligar o sistema de refrigeração, desligar o ar-condicionado da instituição, não, tá bom? Isso é um tiro no pé. Quando a gente pensa, né, quando a gente está pensando em manutenção do estado de conservação de documentos, a gente precisa pensar no ambiente como um todo. E pensando no ambiente como um todo, essa oscilação de temperatura é muito ruim. E o que a gente vai fazer então? Manter a temperatura e a umidade relativa do ar adequadas. E dessa forma, então, a gente vai criar esse ambiente, né? Criar essa atmosfera de proteção para esses suportes documentais. Então, qual que é, então, professora, essa temperatura e essa umidade relativa? Vou colocar aqui para vocês, saiu aqui da minha tela. Vou voltar aqui para a gente, rapidinho. Voltamos aqui, então, quando eu penso numa temperatura ideal, quando eu penso numa unidade relativa ideal, eu vou ter, pessoal, em torno aí de 20 graus Celsius, podendo oscilar 3 graus Celsius para mais ou para menos, ok? Então, eu vou ter esse parâmetro aí para seguir. Quando eu penso na umidade relativa, pessoal, eu vou ter aí entre 45% e 50% de umidade relativa, oscilando 10% aí. Professora, como é que eu vou monitorar? A gente vai monitorar com um termoigrômetro e, monitorando com esse termoigrômetro, a gente vai saber se está tudo certo. Por isso que não pode ligar e nem desligar, né, os equipamentos no fim de semana ou em qualquer outro horário, porque tem que manter essa temperatura e essa umidade. Outra coisa que é muito importante nesses ambientes, pessoal, é facultar, né, a oscilação do ar. Facultando essa oscilação, a gente vai permitir, né, que o ambiente fique arejado e a temperatura e a umidade ela se estabeleça melhor no ambiente. Então, só recapitulando aqui, a temperatura e a umidade relativa são dois pontos, né, são dois parâmetros, são dois fatores, na verdade, que vão deteriorar o documento caso eles não sejam, caso não seja criado um ambiente que seja propício para o armazenamento dessa documentação. Beleza? Beleza. Professora, qual que é a temperatura e a umidade relativa ideal? A gente vai colocar a temperatura em 20 graus e pode oscilar para mais ou para menos em 3 graus, ok? E a umidade relativa? A gente vai colocar entre 45% e 50% com uma oscilação de 10%. Professora, o que acontece se eu tenho uma umidade e uma temperatura relativa alta? Fungo. O que acontece se eu tenho umidade e temperatura baixa? Distorção e ressecamento do documento, ok? Então, observem isso aí. Qual é o instrumento que eu utilizo para medir? Termoigrômetro. Qual que é o ideal? O ideal não é fechar hermeticamente o local, não. O ideal é controlar por meio desse equipamento aí e deixar sempre estável, tá bom? Então, esses são os nossos fatores de temperatura e umidade relativa. Luz, pessoal, tanto a luz artificial quanto a luz natural, elas são nocivas para os documentos. Então, não é bacana deixar a luz nem artificial e nem a natural agir diretamente na documentação. É interessante que se criem bloqueios, que se criem filtros para que isso não aconteça. A luz é importante, mas ela é importante numa medida ali exata. Por quê? Luz demais, seja artificial ou seja natural, vai realmente promover, né, as reações químicas. A gente vai perder a textura, a gente vai perder a cor, a gente vai perder as escritas, e aí o documento vai ser degradado, não tem jeito. O que acontece, então? Coloquei aqui para vocês, né? O papel fica frágil, o papel fica quebradiço, o papel fica amarelecido, o papel fica escurecido. E aí nós vamos controlar isso por meio de um luxímetro ou por um fotômetro. Coloquei a fotinha aqui para vocês, né? Para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Então, tem que ser controlada a luz artificial ou a luz natural, ambas são nocivas para os documentos, ok? Maravilha. Professora, tem alguma coisa mais que eu possa fazer? Gente, vocês vão manter o nível da luz o mais baixo possível, né? Não vai colocar a lâmpada dentro, muito perto, vai proteger com filtros que são especiais para proteção, vai colocar algum controle de radiação, né? Para a gente controlar. Então, assim, são medidas básicas que devem ser pensadas para um ambiente de armazenamento de documentos, mas é basicamente não deixar a luz agir diretamente na documentação. Beleza. Qualidade do ar.
A gente tem duas questões aqui, pessoal. A gente tem gases, a gente tem partículas sólidas, ambos são danosos para os documentos, ok? E aí, quando a gente pensa no ambiente externo, o que vai acontecer? O dano. O papel vai ficar quebradiço, vai ficar descolorido, a cor vai perder, né? Se for um papel, se for um documento de couro, ele vai perder toda a estrutura, né? A pele vai deteriorar. Quando eu penso, né, em gases ou poluentes, né, partículas internas, eu vou ter a liberação por meio eu vou ter liberação de gases por meio de algumas ações que são muito específicas. Por exemplo, eu estou fazendo a limpeza, aí eu tenho um material de limpeza lá, vai liberar gases que pode aderir ao documento e pode danificar. Eu posso ter certos tipos de equipamentos sendo utilizados que vão promover ali a proliferação de algum gás, de algum poluente, vai também danificar esse documento. Então, tudo isso tem que ser controlado na medida do possível e na medida que se percebe a deterioração dos documentos, ok? Além dos fatores físicos, nós temos os fatores biológicos, pessoal. Professor, o que seria então? Quando os fungos proliferam, pessoal, isso é um fator biológico, isso pode degradar os documentos. De onde os fungos podem vir? Pô, eu posso ter a umidade demais no ar, eu posso ter material orgânico perto dos documentos, eu posso ter uma temperatura inadequada. Então, quando tem essa proliferação, né, isso vai se alastrando e vai chegar num ponto que a gente tem essa perda informacional mesmo. Como é que eles se proliferam? Justamente com a oscilação da umidade e da temperatura do ar. Vai ocorrer realmente a proliferação. E como é que a gente faz, pessoal, para não surgir esses fungos? Limpeza, muita limpeza, sempre, tá bom? E se os documentos forem infestados, aí, pessoal, só profissionais. Se o documento estiver infestado, a gente, por exemplo, não pode utilizar fungicida. Se eu utilizo um fungicida na documentação, esse fungicida, ele vai incrustar no documento e vai deteriorar o documento da mesma forma. Então, na verdade, a gente está trocando o problema. Não querendo trocar o problema, profissionais para resolver o assunto, ok? Maravilha. Partindo então para os nossos agentes biológicos, né? Já estudamos aqui já estudamos os fungos, já estudamos os micro-organismos, agora os agentes biológicos. Pessoal, agente biológico, os nossos roedores, né? Os nossos insetinhos, as nossas baratas, as nossas brocas, os cupins, né? Que são também chamadas térmitas. Esses agentes, pessoal, eles vão deteriorar mesmo os documentos. Por exemplo, os roedores, né? Que são os ratinhos, eles vão obstruir aí as entradas, né? Eles vão comer a documentação, e aí, de onde é que vem, né? Pode vir dos próprios documentos, tá bom? O que acontece? Os documentos, eles têm alguns resquícios de material orgânico. Tendo resquício de material orgânico, vai chamar inseto, vai chamar roedor, vai chamar tudo que se alimenta, né? Inclusive micro-organismos, fungos que se alimentam desses materiais orgânicos. Por exemplo, da cola. A cola que a gente utiliza, por exemplo, em fita adesiva, em caixas, né, em pastas, tudo isso vai fazer com que chame esses insetos, chame esses micro-organismos, chame esses agentes de degradação dos documentos. E aí não tem jeito, tá bom? Então, os roedores, eles são agentes de deterioração. E como que eu faço? Eu obstruo as entradas para que eles não tenham acesso aos arquivos. Todos os tipos de entradas nos documentos eu obstruo, ok? Nos documentos não, nos arquivos, né? Nos acervos. Quando eu penso em insetos, como é que eu vou identificar as baratas? Normalmente a gente identifica, pessoal, pelos excrementos, né? Dá para saber porque eles acabam deixando ali resquícios. Qual que é a causa? Mais uma vez, material orgânico, né? Comida, sujeira, uma limpeza, né? Então a gente tem ali que promover, o que tem que fazer? Tem que promover a higienização do local. Ah, professora, é só tacar água em tudo? Tacar água em tudo não resolve, você sabe por quê? A água, quando a gente joga ela no chão, ela vai ser absorvida porque as partículas elas vão para o ar e isso vai ser incrustado ali no documento, incrustou no documento, umidificou demais, gerou a proliferação de micro-organismos. Então, não é assim. É uma limpeza seca que a gente faz, tá bom? Uma limpeza específica. Beleza.
Agentes biológicos ainda, pessoal, as nossas brocas, né? As brocas, pessoal, elas têm um ciclo de vida, que são o ovo, a larva, a pupa e a vida adulta. O nosso problema é aqui, ó. Nosso problema é quando a broca está em formato de larva, porque daí o que que acontece, né? Eles vão se reproduzir, né? E aí o problema vai ficar pior ainda. Como é que elas surgem? É a higienização, é a temperatura, é a umidade relativa ou muito alta ou muito baixa, né? Elas também gostam do amido da cola, então não tem jeito, é assim mesmo, vai surgir. A gente tem que ir ali rastrear se elas estão existindo para poder agir o mais rapidamente possível. Assim como os cupins, né, pessoal? Os cupins, eles podem vir de fora para dentro e quando você percebe que ele já está tomado. Então, ter uma rotina, né, faz parte da política de preservação de documentos, a gente ter uma rotina de manutenção, visualizar, né, como é que está o acervo, como é que está a estrutura, como é que está o ambiente, como é que está o processo de limpeza, se está sendo feito da forma correta, fazer um rastreamento ali semanalmente, quinzenalmente, né, abrir algumas caixas, verificar como é que está o acervo, enfim. Por amostragem, a gente entende como é que está a situação estrutural do espaço de armazenamento. Em relação ao manuseio, pessoal, tudo vai influenciar quando a gente pensa no manuseio incorreto. Tudo vai influenciar a deterioração dos documentos. Então, o mobiliário do arquivo está sendo movimentado por algum motivo. A higienização, como é que a higienização está sendo feita nesse documento? Como é que esses documentos estão sendo liberados para o acesso? Como é que está sendo o uso desses documentos, né? O documento está degradado demais, eu estou promovendo o acesso ao suporte original? É ruim. Quando eu penso em furto, quando eu penso em vandalismo, né, esses locais eles têm que ter segurança, porque essas informações elas precisam ser protegidas. Então, tudo isso, pessoal, quando a gente pensa numa política de preservação de documentos, a gente tem que elencar como é que as coisas vão funcionar, como é que a banda vai tocar, digamos assim. Pensando nisso, a gente consegue proteger a documentação dessas movimentações inadequadas, ok? Maravilha. Agora vamos falar um pouquinho da conservação, né? A conservação, lembra que sempre que você pensar em conservação, você vai pensar no seguinte, em manutenção do estado do documento para que ele não tenha que ser restaurado, ou seja, beleza? Então tá. Quando eu penso em ações de conservação, eu sempre vou lembrar que eu estou interrompendo, né, o processo de deterioração da documentação. Eu estou fazendo com que não seja necessário que esse documento seja restaurado. Então, eu estou aplicando técnicas aqui de estabilização de documentos, beleza? Eu tenho materiais específicos, pessoal, para atuar com a conservação de documentos. Eu não vou utilizar qualquer caixa, não vou utilizar qualquer papel. Eu tenho materiais que são feitos, né, para serem duráveis, para serem resistentes, né? Eles não contêm impurezas, eles são livres, né, quimicamente falando. Então eu vou ter ali os cartões alcalinos, eu vou ter papéis alcalinos, eu vou ter poliésteres que são inertes, eu vou ter adesivos que são alcalinos também, eu vou ter papéis orientais, eu vou ter borrachas específicas para eu poder apagar as informações nessa documentação que necessite. Então, assim, material específico para eu poder conservar esse documento pela máxima quantidade de tempo possível. Operações de conservação, pessoal, isso aqui cai em prova. A desinfestação por fumigação, que é literalmente usar fungicida, só que isso não pode acontecer, tá bom? Isso tem que ser super controlado. A limpeza desses documentos, eu vou sempre fazer a higienização, a limpeza desses locais. E o alisamento, pessoal. Vou colocar aqui para vocês o que é o alisamento, mas basicamente o alisamento é uma técnica que eu coloco o documento em uma câmara, né, de desumidificação. Então, sempre que você pensar em alisamento, pensa em desumidificação. E nessa câmara, eles vão ficar expostos em um nível muito alto de umidade durante 1 hora. E aí a gente vai passar esses documentos a ferro, tá bom? E aí eles vão ficar bem conservados, tá bom? Depende dali do que aconteceu com essa documentação, tá bom? Sobre a fumigação, pessoal, a gente vai colocar os documentos dentro de uma câmara, dentro de um vácuo, né? E aí eu vou aplicar os produtos químicos. Aí vai matar tudo que tiver que matar lá dentro e depois eu só vou retirar os documentos e fazer uma limpeza naqueles documentos. Entretanto, essa é uma técnica que não deve ser aplicada de qualquer forma, deve ser feita por profissionais, não é em qualquer tipo de documentação, ok? Em relação à restauração de documentos, pessoal,
eu só vou restaurar documentos quando esse documento ele já foi danificado. Então, aconteceu alguma coisa. O documento molhou, o documento foi rasgado, o documento sofreu alguma intempérie, o documento perdeu alguma parte dele, enfim. O dano, ele já ocorreu. Se o dano já ocorreu, eu vou aplicar as técnicas de restauração aqui que a gente comentou, tá bom? Que a gente vai comentar ainda. Olhando aqui, então, a nossa primeira técnica de restauração é o banho de gelatina, pessoal. No banho de gelatina, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui para vocês, só para vocês lembrarem, vou colocar um termo só para você lembrar o que é, tá bom? A gente vai mergulhar o documento em gelatina ou cola, aí essa camada de gelatina de cola, ela vai oferecer uma resistência por meio de gelatina ou de cola. E aí vai promover a estrutura, né? Vai completar aquele documento. Vai completar, não. Ele vai criar ali uma camada de proteção naquele documento. Qual que é o ruim? Gelatina e cola, material orgânico. Chama o quê? Micro-organismo. Micro-organismo é o quê? Agente de deterioração de documentos. Então, né? Tem que usar com parcimônia isso aí. Tecido, pessoal, também é uma técnica que a gente vai colocar uma folha de tecido fina, né? E vou aplicar no documento, vou fazer uma junção dessas duas folhas, né? E aí eu vou passar uma pasta de amido que vai proteger um documento. Então, digamos assim que é um reforço, né? Que é um reforço nos documentos. E silking, professora? Eu vou utilizar tecido, pessoal, para poder envolver esses documentos. Eu também vou usar adesivo também para envolver esses documentos e promover, né, uma maior, então, durabilidade desse documento, por meio, né, dessa proteção que a gente está criando de crepeline ou de musseline de seda. São os dois tipos de materiais que a gente utiliza no silking. Então, vou colocar aqui o tecido, para você lembrar do que é. Laminação, pessoal. A laminação, eu vou envolver os documentos em duas folhas de papel de seda, tá bom? E outra folha vai ser de acetato de celulose. Eu vou passar esse documento e aí esse papel, ele vai absorver, ele vai ser absorvido pelo documento, ele vai ter uma aderência, tá bom? Aderência no papel e vai criar mais uma camada protetora aí. Não atrapalhe na visualização das informações, tá bom? A encapsulação eu vou utilizar duas folhas de poliéster, também vou envolver o documento e vou passar só fita adesiva. Então, eu vou colocar aqui, envolve com fita. A reenfibragem também é uma técnica, né, que eu vou incorporar aí, polpa, né? Vou incorporar polpa de papel para sanar, né, algum espaço, né, que foi perdido naquele suporte documental. Então, rasgou o documento, eu utilizo essa reenfibragem, que é polpa de papel, para poder estruturar ali o documento. E a velatura, eu vou aplicar um reforço, né, de papel ou tecido em uma face, em qualquer face do documento, né, com uma folha. Então, também é uma espécie de reforço. Só que agora é com papel, não é com polpa de papel. Então, pessoal, essas ações são ações de restauração de documentos, cai pouco em prova, não se preocupe muito com isso. Lembra só dessas palavras-chave que eu coloquei para vocês terem condições de dizer o que é uma coisa ou o que é outra coisa. Só lembra, ação de restauração de documentos o dano já ocorreu, eu vou aplicar essas técnicas para fazer com que o documento fique o mais perto possível do estado original dele. Ação de preservação, pessoal, lembra, medida administrativa, medida política, medida operacional. Quais são as boas práticas, né, de manuseio dos documentos? Como que eu devo limpar esses locais de armazenamento? Como é que deve funcionar o acondicionamento, né, que é o ato de eu incluir um invólucro para proteger o documento, e o armazenamento, que é o ato de eu colocar em mobiliário, né? Como é que eu vou colocar esses documentos no mobiliário, né, dependendo do tipo de suporte?
Quais são as inspeções, né, que eu vou fazer? Qual é o cronograma de limpeza? Então, essas perguntas aqui, pessoal, elas vão estar aqui nessas normas administrativas, nessas normas políticas e nessas normas operacionais que eu vou criar, beleza? Vamos passar agora, pessoal. Isso era tudo que eu tinha para falar para vocês sobre conservação, preservação e restauração. É um tema bem tranquilo de ser estudado, quase nunca cai em prova. Então, vamos se atentar aqui a essas informações. Vamos fazer as questões para ver se a gente consegue resolver, tá bom? Vamos lá então, pessoal. Primeira questão é da banca Advise para a Prefeitura de São José de Itapera, Alagoas, para o cargo de secretário escolar do ano de 2024. Vamos lá. Na arquivologia, um dos princípios fundamentais que orienta a preservação de documentos na administração pública é. Aí ele está falando de algo que eu não falei com vocês, e essa questão é tão aleatória, mas eu resolvi colocar porque as bancas elas vão num nível assim que não dá nem para entender. A gente tem os princípios arquivísticos, certo? Os princípios arquivísticos, pessoal, se você ainda não estudou, vou dar um pequeno contexto aqui. São princípios que a gente cria, que tem na teoria arquivística, que vão visar proteger aqueles documentos de alguma coisa. Então, por exemplo, a gente tem o princípio da proveniência, que vai dizer o seguinte: olha, os documentos de arquivo produzidos por uma instituição, eles devem ficar juntos a ela. Eles não podem ser misturados a documentos arquivísticos de outras instituições. Por quê? Se eu misturar essa documentação, vou perder o contexto de produção. Se eu perco o contexto de produção, esses documentos eles perdem valor para mim. Então, eu não misturo documentos de uma instituição com documentos de outra instituição. Eu vou ter, por exemplo, o princípio da territorialidade, que vai dizer que os documentos arquivísticos eles devem ficar o mais perto possível do local em que eles foram produzidos. A gente vai ter, por exemplo, o princípio da ordem original, que vai dizer que os documentos, a ordem de produção dos documentos, elas devem ser mantidas. A ordem tanto material quanto a ordem intelectual de produção do documento tem que ser mantida. Então, repare que cada princípio arquivístico, ele vai visar ali a proteção do documento em algum aspecto. E aí a questão me fez uma analogia com a preservação de documentos e disse assim, qual que é o princípio arquivístico que orienta a preservação dos documentos? Aí eu vou dizer aqui para vocês, não existe princípio da liberdade, não existe princípio da destruição, não existe princípio da acessibilidade e não existe princípio da singularidade. O único princípio existente aqui arquivístico é o da proveniência, que é justamente aquele que eu comentei com vocês, que diz o seguinte, os documentos de uma instituição, eles não podem se misturar aos documentos de outra instituição, sob pena de perder o contexto de produção. E aí, o que vocês me dizem nessa questão? Todas as alternativas, elas vão elencar princípios que não existem e essa correlação com a preservação dos documentos a lógica do examinador foi essa aqui, ó. Se eu manter os documentos de uma instituição sem misturar com os documentos de outra instituição, eu estou preservando esse conjunto documental. É isso que o examinador pensou. Eu nunca tinha visto preservação, conservação e restauração estando ligada a princípios arquivísticos, mas coloquei aqui para vocês verem o nível de cobrança aqui da banca Advise. Próxima questão, pessoal, é da IGEDUC para a Câmara de São José de Belmonte, PE, para o cargo de arquivista, tá bom? No contexto da preservação e da conservação de documentos arquivísticos, os agentes humanos eles vão desempenhar um papel significativo, podendo acelerar o processo de degradação através de práticas internas. Beleza. Considerando os efeitos desses agentes de degradação sobre a integridade dos documentos, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. A conservação dos documentos arquivísticos depende apenas dos controles de temperatura e umidade, sendo a manipulação um fator secundário no processo de preservação? Pessoal, os fatores físicos, os fatores químicos, os fatores biológicos, o manuseio da documentação, tudo isso é um fator de degradação. Tudo isso vai facultar a degradação do documento. Então, não existe isso de que apenas a umidade relativa ou a temperatura são fatores de degradação, não. Letra A, incorreta. Letra B. A manipulação envolvida dos documentos com dobras e exposição frequente, sem uso de luvas, é considerado um dos principais agentes de degradação de arquivos. Pessoal, quando a gente está manuseando os documentos incorretamente, quando eu estou me alimentando perto da documentação física, quando eu estou movimentando, por exemplo, estantes, quando eu estou movimentando caixas sem a atenção adequada, tudo isso é fator de degradação.
E no dia a dia, como os documentos estão sendo utilizados, isso é muito mais degradante para os documentos do que a temperatura e a umidade, por exemplo. Porque a temperatura, a umidade relativa, o aparecimento de insetos, de micro-organismos, de agentes biológicos, eles realmente são nocivos para a documentação. Só que isso é ao longo do tempo. Quando eu penso em algo prático, o manuseio direto da documentação é muito mais nocivo, tá bom? Por isso que então a gente tem a letra B aí como alternativa correta da nossa questão. Beleza? Vamos voltar aqui. Letra C. Grampos, clipes metálicos e outras ferramentas de fixação não vão interferir na degradação do papel ao longo do tempo, pois não reagem quimicamente com os documentos. Pessoal, é justamente porque esses aditivos, né, eles vão reagir e vão estragar a documentação, vão manchar a documentação, que é um agente de degradação. Então, letra C, incorreta. Letra D. O uso de grampos, de clipes metálicos, é uma prática recomendada para organização de documentos, pois facilita o armazenamento a longo prazo? Pô, facilitar o armazenamento facilita, mas o que é ruim? Degrada os documentos, ok? Então, letra D, incorreta. A B é a resposta correta para essa questão. Nós vamos para a nossa próxima questão agora, que é da MS de Concursos para CRIS São Paulo, Oficial de Atividade Administrativa do ano de 2024. As medidas de conservação preventiva de documentos, elas envolvem melhorias dos meios de armazenagem e proteção dos suportes, visando retardar a degradação dos materiais. Entre as medidas que devem ser adotadas para manter-se a integridade física dos documentos, exclui-se. Então, eu estou procurando uma alternativa que não pode acontecer, ok? Manter sempre as mãos limpas? Maravilha. Utilizar fitas adesivas tipo durex e similares para pequenos reparos ou documentos? Olha aqui a nossa resposta. Por quê? Durex tem cola, cola é orgânico, micro-organismo aparecendo, documento sendo degradado. Por isso que a letra B é a nossa resposta. Letra C. Evitar que documentos sejam dobrados ou sejam enrolados? Pessoal, eu não posso evitar isso. Eu não posso, não. Se eu evito isso, eu promovo, né, uma vida longa desse documento, porque quando a gente enrola, quando a gente dobra, a estrutura do documento ela vai sendo enfraquecida ao longo do tempo. Então, isso é um fator de degradação, ok? Letra D. Nunca efetuar marcas nos documentos, seja com dobras ou tintas. Com certeza, se eu estou intervindo no documento, eu estou degradando esse documento. Então, realmente não pode. Letra B é a resposta da nossa questão. Vamos para a próxima questão, que é a IDESG, Câmara de Areal, RJ, para Agente Legislativo de 2024. No que se refere às técnicas de arquivo, a preservação de documentos é um aspecto crucial. Dessa forma, associe corretamente as técnicas de preservação na coluna 1 com os respectivos objetivos na coluna 2. Vamos lá. Técnicas de preservação, controle de temperatura e umidade, uso de embalagens especiais, limpeza periódica e digitalização de documentos. Vamos ver com o que a gente consegue relacionar, né? Com os objetivos da coluna 2. Primeiro, prevenir o acúmulo de poeira ou sujeira. O que vocês acham? Limpeza periódica, né? Se eu aplico uma limpeza periódica, eu previno o acúmulo de poeira e de sujeira. Letra B. Proteger documentos contra deterioração física, pessoal. Quando eu, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Proteger documentos contra deterioração física. Se eu utilizar embalagens especiais, né, o número 2, eu estou criando ali, né, um mecanismo de proteção, né, uma camada a mais, para que esse documento ele não seja atingido por qualquer fator de deterioração. Então, eu diria, então, que a gente pode correlacionar com 2 aí. Letra C. Garantir a preservação de documentos eletronicamente. Eu vou promover, né, a digitalização desses documentos. Então, o número 4 aqui. E sobre o último, né, que é manter as condições ambientais adequadas, seria o número 1, que é o controle de temperatura e umidade. Então, tenho aqui que número 1 vai ser a D, número 2 vai ser a B, número 3 vai ser a A, e número 4 vai ser a C. Então, a B é a resposta da nossa questão, beleza? Próxima e última questão, uma questão da banca Funvap para a Câmara de Arco Verde PE para o cargo de arquivista no ano de 2024. Um
arquivo histórico detectou infestação por fungos em parte de seu acervo em papel. Além de tratar os documentos afetados, quais medidas preventivas devem ser adotadas para evitar futuras infestações e preservar adequadamente o acervo? Então tá. Então, foi afetado por fungo, ele já sabe, mas ele quer saber o que a gente pode fazer, qual é a nossa proatividade, né? Manter os documentos em ambientes úmidos. Se tá úmido, não vai ser bom, né? Tem que ser controlado isso aí. Expor os documentos ao sol diariamente, temperatura alta também não é bom. Letra C. Aplicar produtos químicos sem orientação? Sem orientação não é bom. Letra D, controlar a temperatura e a umidade do ambiente. Olha aqui o controle que eu falei para vocês, ó. E garantir a limpeza regular e utilizar as embalagens adequadas para o quê? Na verdade, não é armazenamento aqui, pessoal. Seria acondicionamento, que armazenar é o ato de expor os documentos imobiliário. Acondicionar é o ato de proteger os documentos com invólucro, ok? Não só para você saber. Então, letra D é a resposta da nossa questão. E nós encerramos, pessoal, essa aula. Tá aí no meu Instagram para você poder e mandar sua dúvida. Como eu falei, é uma aula bem tranquilinha. Com certeza, se eu pensar num curso completo de arquivologia, essa aula vai ser a mais tranquila e que você deve dar colocar menos energia, tá bom? Guarde energia para gestão de documentos, guarde energia para a Lei 2527, para princípios arquivísticos, guarde energia para a SIGAD, para a EARC. Então, fiquem tranquilos aí em relação a esse conteúdo. Mas façam mais questãozinhas, façam mais para que a gente possa aprender, para que a gente possa sedimentar esse conhecimento que eu passei aqui para vocês agora, tá bom? Maravilha, eu espero revê-los em uma próxima aula de arqueologia. Desejo excelentes estudos para vocês. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.